Hoje a gente fala sobre a TV brasileira dos anos 90. Era uma programação lasciva, era uma programação caótica e nem sempre era uma programação informativa. De tudo isso você já sabe, mas eu vou mostrar uns momentos dessa bizarrice toda que talvez você ainda não conheça. E mais importante ainda, olhando para o passado da TV, a gente vai conseguir vislumbrar uma ou outra coisa sobre o futuro das redes sociais. Tô falando sério. Começa aqui mais um episódio da nossa TV Cringe, produção do Comitê Revolucionário da Intentona Geriátrica. A televisão brasileira, rapaz, entrou na década de 90 muito forte, muito bruta, selvagem, desregrada, tipo um faroeste mesmo. Imagina isso, você ligava no programa jornalístico de maior credibilidade que o Brasil tinha e ainda tem, tô falando do Jornal Nacional, e aí a reportagem tá embasada na profecia do Nostradamus. Não, devia tocar até a música do plantão, aquela música sinistra lá, Atenção Brasil, o anticristo reencarnou no Iraque. O que está acontecendo na Terra também está escrito no céu. E Nostradamus previu tudo isso há 4 séculos. De acordo com Nostradamus, justamente na véspera do ano 2000 haveria uma grande invasão maometana sob a liderança do 7º anticristo. O primeiro foi Nero, na Roma Antiga, e o mais importante até agora foi Hitler, na Alemanha nazista. Este novo anticristo já foi confundido com o Ayatollah Khomeini, mas parece se encaixar melhor na figura de Saddam Hussein. Essa era a principal fonte de informação com a qual o Brasil contava na época. Imagine. Mas para ser sincero, embasar reportagem em profecia do Nostradamus é até uma coisa menor perto do que eles andavam fazendo ali na década passada. Já ouviu falar da história do debate de 89? Eu achei que a briga do Collor com o Lula nos debates estava desigual, porque o Lula era o povo e o Collor era a autoridade. Então nós conseguimos tirar a gravata do Collor, botar um pouco de suor com uma glicerinazinha e colocamos as pastas todas que estavam ali com supostas denúncias contra o Lula, mas as pastas estavam inteiramente vazias, com papéis em branco. De noite você vê um telejornal desses, aí você tá lá de manhã, passa na frente da TV e pega a criançada assistindo ali um tutorial de boquinha na garrafa. Vai descendo na boquinha da garrafa, é na boca da garrafa. E essa era a programação semanal, né? Chega no final de semana, aquele sabadão glorioso, você quer, supõe aí, ligar naquele programa assim que tem sertanejo e mulher seminua. Aí você liga lá nesse programa, que devia ser adulto. Mas porra, ele prefere que as crianças não estejam na sala quando ele tá vendo conteúdo de adulto. Mas nesse caso, não adianta nem tirar as crianças da sala, porque as crianças estão dentro da TV. Isso é desconcertante, né? Me vejo obrigado a concordar com o palestrinha. Note que a TV dos anos 90 fazia umas misturas aí meio inconcebíveis, né, cara? Que tal jornalismo com profecia, sensualidade e programação infantil, sensualidade e programa de auditório, sensualidade e programa de negócios, com o João Dória. Eu vou começar perguntando para você, Sara. Fazer Playboy foi uma opção financeira ou foi prazer? Bom, financeira é lógico que ajudou muito, porque cada uma tem um sonho a realizar de consumo, mas para a carreira foi muito importante porque alavancou a nossa carreira, aumentaram os shows. Já? Mal Já. saiu a revista, já aumentou? Mal saiu, a primeira tiragem já está esgotada, graças a Deus. E era dessas misturas, no mínimo inadequadas, que a TV brasileira dos anos 90 vivia. Agora, note que tem um ingrediente que sempre se repete aí na mistura, né? Que é a coisa da sensualidade, da libido. A prótese que a IEDA tem, e que é a prótese moderna, que nós já usamos há algum tempo, é essa prótese aqui, que é um silicone. O tamanho eu não sei, eu não me lembro exatamente, mas esse é simplesmente um molde. Fica molinho, fica macio, quer. Pode ver, pode experimentar. Ele pode. É fofinho, né?
decora o nosso caos no dia de hoje é a obra de Boldtron Edbius, talvez Edbius? Esse cara aqui está usando uma combinação de modelagem 3D, feita por ele mesmo, mais inteligência artificial para gerar as animações. Então aqui, ó, a inteligência artificial é mais uma das ferramentas que o artista usa. Ó lá, uma vinhetinha que o cara fez aí para alguém, da hora! Um marco na história da TV brasileira definitivamente tem que ser o Ratinho, né? A ascensão dele. Saiu de um programa policialesco obscuro no Paraná, um programa meio sinistro, pô. Passou para Record, da Record foi pro SBT, ali foi o auge. Não é um elogio, tá? Mas o programa do Ratinho foi muito influente para a TV brasileira. Ele mudou tudo naquele jogo. Até então, as novelas da Globo reinavam soberanas, nunca tinham enfrentado um concorrente à altura, né? Mas daí apareceu aquele cara lá que lutava, apelava pra caramba, mas vencia, não tem jeito. Tinha isso já naquela época, a possibilidade de medir a audiência constantemente ali com o Ibope. Sem isso, o Ratinho não ia ter nenhuma chance contra a Globo, cara. É que, como ele sabia, no ato, em tempo real, o que estava funcionando e o que não estava, em termos de audiência, aí ele podia decidir o que ele colocava e o que ele tirava do ar, né? Aí pensa na dificuldade da Globo para competir com isso. A novela não tem essa mesma vantagem. Os episódios são gravados, não dá para mudar o que está acontecendo ali, no ato, conforme o gosto da audiência. Tem mais, né? Roteirizar, produzir, cenografar, gravar, editar uma novela, pô, é muito mais difícil e muito mais caro que montar ali um circo de bizarrice ao vivo. O negócio é que, na medida em que ele ia descobrindo o que funcionava em termos de audiência, as coisas iam ficando meio estranhas, né, cara? Começa, sei lá, que tá um homem tecendo considerações a respeito do próprio pênis. Deu Ibope? Deixa no ar. Mas só que se sem vergonha daquele diabo do macumbeiro lá, falava que o pigolê é pequenininho, é tudo mentira. Se quiser, eu provo pra você que é dar um palmo e 2 dedos. Muito bem, isso aí tem uma mistura de humor com baixaria. Vamos tentar acrescentar mais baixaria nessa mistura, vamos ver se é disso mesmo que o público gosta. Baixaria boa tem briga conjugal, né? Briga de marido e mulher, porra. Dá uma boa programação isso aí. Ajudando ele, pra depois agora que a hora que eu precisei, ele falou, não, filha, a hora que você tiver você me ajuda hoje, amanhã eu te ajudo. Foi me deu o quê? O pé no meu cu. Opa, briga conjugal deu certo. Nossa produção está no caminho correto. Qual é o próximo passo? Pô, precisa fazer mais casal, brigar mais vezes e mais forte. Teste de DNA. Vai dar boa. Sou casado. Então você que é o sem vergonha. Você que é tá bom? Ele vai fazer o DNA. Ele é safado, pilantra sem vergonha. Calma! Pô, eu sempre achei isso aí mó cruel com a história das crianças, né, cara? Você imagina você crescer com a lembrança de que o ex da sua mãe comemorou o fato de não ser teu pai. Ele não é o pai. Boa noite, Brasil! Ou pior, imagina crescer com a memória do teu pai triste quando descobriu que era teu pai. Você é o pai da menina, tá? É o pai da menina. É o pai da criança. Ele é o pai. É o pai. É o pai. Eu disse que o Ratinho mudou tudo na TV brasileira dos anos 90 e eu acho que um bom exemplo disso pode estar no Domingo Legal do Gugu, que beleza, já era conhecido pela baixaria, o Gugu fazia de fato ali uma TV meio lasciva, meio safada, tarada. Indecente, só pensa naquilo.
Então o Gugu já tinha essa pegada aí, mas depois da chegada do Ratinho no SBT, aí o Domingo Legal passou a adicionar à sua mistura ali outros ingredientes, aquela sensualidade toda, e tudo foi ficando mais bizarro. Isso não pode ser coincidência. O SBT, obviamente, ia querer usar na tarde de domingo os mesmos expedientes que estava usando ali nas noites dos dias de semana, porque estava dando certo. Tanto que o Domingo Legal acabou se beneficiando até de uma parte do elenco do Ratinho, né? Você lembra do ET, cara? O ET você manda embora. Ah, este é o ET. Este é o ET. Você é o ET. Você é o ET. Você é o ET, tá bom? Vamos conversar. Você é o ET de Olaria, tá bom? Peraí. Você é ou não é o ET? Não, peraí. Peraí. Espera aí, Rodolfo. Espera aí, rapaz. Espera aí. Você, espera, senta aí. O ET, junto com aquele cara ali que você viu, que lembra um Toguro magrelo, assim, Rodolfo, o nome dele, né? Os dois foram brilhar mesmo, no Gugu. E aí, o que você acha que eles faziam no programa do Gugu? Entre outras coisas, eles interagiam com belas mulheres de biquíni. Tensão sexual total. Porque aquele palco ali, entre outras coisas, era uma representação meio perturbada da cabeça do Gugu. Engraçado que o ET tá na altura do seio, então ele não olha pra cima não, ele só fica olhando reto. Não, percebe como é verdade aí. ET, uma moça é dessa altura, sua namorada? É, mais ou menos. Como é que você faz pra beijar? Beijando. Mas você sobe no banquinho? Não precisa de banquinho. Não. Ele vem cá! Beija! Olha só! O epicentro do terremoto de baixaria foi mesmo o SBT, e a chegada do Ratinho foi um marco, né? Mas para concorrer, todo mundo aceitou baixar o nível, não tem jeito, ninguém escapa. Exemplo, sushi erótico do Faustão. Mas se eu for fazer essa decoração, não é fácil não, porque decora a mesa e tem que decorar a mulher também, né? Pois é, mas é tranquilo, o nosso sushi man aqui já tem experiência, inclusive a esposa dele faz também, ele deve estar ensaiando isso em casa também, não é possível. Aqui, isso foi a Globo, né? A Band procurou e encontrou lá um cara que inovou aí no departamento das assistentes de palco. Não, sério, que tal se você pegasse as assistentes de palco e tirasse a roupa delas, deixa só de lingerie? Como é que o Gugu não foi pensar nisso antes, né, cara? A ideia foi do Luciano Huck, com a sua tiazinha. Tiazinha, pode depilar o menino, tiazinha. Não saiu? Ah! Nossa, o talho que abriu. Chumaço! Baixaria é a palavra que eu usei porque baixaria era a palavra que estava na moda na época. A maior iniciativa da sociedade civil para coibir abusos aí na TV aberta, para lutar contra esse tipo de conteúdo que estava virando o único tipo de conteúdo da TV brasileira, a maior iniciativa aí tinha o slogan: quem financia a baixaria é contra a cidadania. Essa reação foi tardia, essa campanha aí só veio em 2002. Mas antes tarde do que nunca, né? Porque sem isso, ninguém estava respeitando nem classificação indicativa no Brasil. Na sequência, a gente vai abordar com um pouco mais de detalhe o que foi a reação da sociedade civil contra esse vale-tudo da TV aberta. Antes, porém, uma pausa para um comercial que eu espero fazer aqui do jeito certo, né? Do jeito honesto, responsável, porque especialmente diante desse tema de hoje, eu tô desafiado a dar o bom exemplo. É verdade, numa era em que todos nós somos potencialmente um veículo de comunicação, a tecnologia nos deu isso, né? Todo mundo tem que se esforçar para dar o bom exemplo. Então, dedos cruzados. Dia desses eu contei para você o que significa na prática a tecnologia anti-odor da TechShirt. Eu fiz uma experiência. Eu usei uma camiseta dessas até que o cheiro começasse a me incomodar. Demorou 7 dias. Depois eu fiz a mesma coisa com uma camiseta de algodão. Concluí que a camiseta de algodão demora apenas 1 dia para começar a feder incessantemente. Aí veio a outra parte da experiência, né? Eu usei uma camiseta de algodão durante aqueles 7 dias que a TechShirt aguenta numa boa. Dá um enjoo assim, só de lembrar, Álvaro. Eu tenho pena de quem estava aí no estúdio com você.
E agora eu quero tentar demonstrar para você outra vantagem, que é o fato dessa camiseta aqui não amassar tão fácil. Eu peguei uma tech shirt, embolei ela todinha, coloquei debaixo desses halteres aí, 10 quilos cada. Aí eu deixei no sótão, né, para ninguém mexer na minha experiência. Pendurando a camiseta num cabide, mesmo nesse estado, ela vai se recuperar sozinha, mas tem um jeito de acelerar isso. Tem uma manha. É só pendurar a camiseta num cabide durante o banho e aí o vapor vai ajudar a desamassar. Funciona com outros tecidos também, mas nunca tão bem, sabe? Da próxima vez eu vou submeter uma camiseta de algodão a essa mesma experiência. Vou deixar ela ali ensanduichada, rapaz, durante 7 dias para ver o que acontece. E aí depois disso a gente compara os resultados aqui. Até lá, fique com o nosso cupom METEORO12, 12% de desconto em toda a loja da Insider, o que inclui a Tech Shirt. A minha é M, mas na loja tem do PP ao XXGG e com outras cores também, tem variedade. Muito obrigado, Insider, por ajudar a gente a trazer esse conteúdo aqui para o ar e também por me proporcionar o direito e a oportunidade de fazer essas experiências. Não, tô achando mó divertido, na moral. Estamos falando de TV, né, cara? Hoje em dia a discussão já é outra, né? A gente fica debatendo a qualidade do conteúdo que as redes sociais proporcionam e fica discutindo onde a gente deve traçar os limites para baixaria, para desinformação, para exposição até de criança nessas redes. Coisa sinistra, né? Creche, violência, sabe do que eu tô falando? Naquela época, a discussão era sobre a televisão, um veículo que, beleza, nem era tão novo, mas também estava sendo transformado pela tecnologia. A tecnologia é uma parte da explicação para aquela baixaria da TV dos anos 90. É porque foi só na virada da década de 80 para a década de 90 que o Ibope começou a oferecer esse serviço aí da medição da audiência em tempo real. E isso mudou tudo. A chegada dessa ferramenta, a chegada da possibilidade de mensurar a audiência em tempo real para saber o que está funcionando com o público, isso desequilibrou o jogo. Quem soube usar melhor essa novidade se deu bem. O mais perfeito exemplo disso foi o Ratinho, sem nenhuma dúvida. Ele colocava uma bizarrice no ar, via o que funcionava, aí repetia a dose, de maneira cada vez mais intensa. Dava mais do mesmo para o público. É como se o Ratinho tivesse sido ele mesmo um algoritmo capaz de identificar o que as pessoas queriam de pior e dar mais daquilo para elas. Nesse sentido, talvez o cara fosse meio que o Twitter da época dele. É verdade. E o debate naquela época era muito parecido com o debate de hoje, né? A respeito do Twitter. Onde a gente traça um limite para esse negócio? E que ferramentas legais a gente vai usar para traçar esse limite? Porque o problema ali era o mesmo de hoje. A tecnologia tinha evoluído e as leis ainda não. Como não há lei sobre a televisão, o Brasil está, como eu disse, totalmente atrasado em relação a uma lei moderna para a televisão. O que faz o Ministério Público quando é acionado em relação à televisão? Se utiliza da legislação existente. E uma legislação importante é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Foi através dele que o Ratinho foi condenado em última instância por colocar crianças em situação vexatória no ar. Esse caso mencionado aí foi emblemático, porque o Ratinho, percebendo ali que a briga do teste de DNA funcionava, resolveu aumentar a aposta. Chega de casal brigando, só isso aí tá perdendo a graça. Vamos colocar os filhos para chorar em volta enquanto eles quebram o pau. A produção dele levou as crianças para acompanhar o teste de DNA. Aos prantos, né? Um sofrimento visível. Duas meninas que haviam supostamente sido trocadas na maternidade ao nascerem, tinham 10 anos e foram colocadas lá com as suas famílias, com o Ratinho pagando o DNA para saber se elas foram trocadas ou não. Elas ficaram 40 minutos chorando no palco e elas eram levadas de um lado para o outro, chorando porque temiam, caso o DNA provasse a troca, que elas sairiam do estúdio
indo para outra família, indo para outra casa. Esse que você ouviu aí foi o Laurindo Leal. Ele é um pesquisador da USP e é uma das grandes autoridades nesse assunto, sobretudo nesse período histórico aí da TV brasileira. E você ouviu aí a resenha dele, né? Não tinha como coibir todos os abusos porque não tinha lei específica para isso. Então, dava para usar a legislação que já havia e enquadrar o que dava para enquadrar, né? E é danou-se, porque assim só dá para punir um caso ou outro, a baixaria acaba compensando. Essa tendência, ela continuou valendo na década seguinte, e aí veio um caso assim mais absurdo que a média. O PCC do Gugu. Desde que o Ratinho chegou no SBT, o Gugu passou a investir também naquele jornalismo sensacionalista, né? Se dava certo lá, porque não vai dar certo cá. Tentou, conseguiu e foi lá, dobrando as apostas. Chegou num momento que eles bolaram uma entrevista falsa com integrantes do PCC e meteram no meio da entrevista um monte de ameaça contra um monte de gente famosa, achando que não ia dar nada. E na convenção é isso aí que eu tenho que falar, é da Atena, esse Godoy, esse vice-prefeito aí, o Bicudo, todo mundo aí. Todo mundo tá na lista. Além de armado, era mal atuado, né, cara? Óbvio que ia dar ruim. Só que os caras estavam acostumados com essa coisa de tudo passar batido. Então, assim, na cabeça deles, mesmo que o caso fosse descoberto aí como falso, não ia dar nada. Jornalismo, Hebe, não é que nem um quadro que a gente chama de quadro frio, quadro de prateleira. Aquele quadro que você pode guardar e usar esse domingo, ou outro. Enfim, reportagem é reportagem, é coisa que chega quente. A edição foi feita durante a apresentação do programa Domingo Legal. Eu estava no palco quando a edição... Quando chegou a matéria? Não, a matéria foi feita sábado à noite. Sim, mas quando chegou no seu programa? Ela foi para a edição no departamento técnico. Você não viu? Eu não vi a matéria. Só que a justiça conseguiu encontrar dessa vez na Constituição argumentos ali, cara, para suspender o programa, para tirar o Domingo Legal do ar. Aí danou-se, tiraram um programa de TV super popular da programação. Começa o debate, né, cara? Será que isso aí é censura? Porra, como é que o Gugu não tem o direito de fazer uma entrevista fake ameaçando um padre? A sociedade brasileira ouviu isso e falou, porra, tá aí um debate razoável. Temos que ter essa conversa. Eu queria a sua opinião sobre essa segunda fase da discussão sobre a suspensão, a punição imposta ao SBT e ao apresentador Gugu Liberato. Boa noite, Diniz. Não há lei que autorize a retirada do ar desse programa. Não há lei. E, portanto, para quem se acostuma a trabalhar com a lei, a reação é muito ruim. Eu, pessoalmente, tenho a sensação de que há, nesse caso, uma evidente desproporção entre o fato e a reação ao fato. Percebe que a discussão de então é muito parecida com a discussão de agora sobre as redes? Tinha o cara dizendo que era censura e, claro, tinha o cara dizendo que o problema era a falta de uma legislação específica. E, para mim, isso reflete também o fruto do desejo de não possibilitar, ao longo dos anos, que houvesse uma regulamentação. Eu acho que hoje as emissoras estão pagando um alto preço, porque se alguém não quis possibilitar a regulamentação, foram elas. E não acredito de que isso configure ato de censura. Até porque, na minha perspectiva, na minha visão, sempre me coloquei contra a censura, nós estamos sancionando aqueles que cometem infração, porque, sob o manto da liberdade de expressão, não se pode deixar impune aqueles que cometem um crime. E acaba que não acaba. Verdade, esse debate ainda não acabou. Até hoje tem quem considere que o Brasil tem legislação insuficiente e ineficiente para coibir esses abusos. Teve uma medida importante que veio contra a publicidade infantil, uma resolução, mas só veio em 2014. Imagine, cara. Até outro dia aí, inclusive, o pessoal estava falando em derrubar essa resolução. Então, de novo, o debate não foi encerrado. Uma doideira pensar que uma resolução digna do nome para lidar com a publicidade infantil, que é um problema do começo dos anos 90 já, uma doideira pensar que essa resolução só veio em 2014, cara. E nem depois da resolução tá lá, valendo, a gente conseguiu firmar um consenso sobre ela. Consenso leva tempo, né? E é isso que essas duas histórias têm em comum. Enquanto a tecnologia corre, dispara na frente,
A legislação vai ali, se arrastando atrás dela, sem conseguir acompanhar. Toda vez que novas tecnologias mudam a vida da gente é desafiado a se adaptar e a criar novas regras que sirvam para lidar com essa nova tecnologia. Não é tão difícil, entendeu? Concluo, quando o Brasil entrar em consenso sobre como lidar com as redes sociais, já vai ter uma outra tecnologia aí comendo solta, mudando tudo na vida da gente e precisando de uma nova regulamentação. E aí vão ser anos e mais anos para tentar aprofundar o debate, para além daquele básico, é censura ou não é censura? Infelizmente, é como foi, é como está sendo e é como será. Desgraçado! Inferno! Inferno!